dia, meninos e meninas, senhoras e senhores, olá para todos. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando aí nesse momento. Então, a aula de hoje a gente vai retomar o último assunto e eu vou aí propor algumas soluções de exercícios para dinâmica. Beleza? Então hoje a gente não vai ter um assunto novo, a gente vai retomar o assunto anterior e eu vou dar algumas dicas aqui para a gente resolver exercícios que tratam de dinâmica. Tranquilo? Vamos então. Nosso objetivo então, o objetivo da aula de hoje, como eu disse, é algumas dicas para a resolução de exercícios de dinâmica. Para a gente falar disso, então, vamos lembrar de algumas coisas, né? Deixa eu só ficar pequenininho aqui. Aí. Então, a gente já explorou isso, mas vamos relembrar. Definição de força resultante, né? Força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Então, aqui eu tenho nesse exemplo 3 forças atuando, F2 e F3 para um lado, F1 para o outro. Então, a força resultante é a soma dessas forças aqui, F2 mais F3, que estão apontando para o mesmo sentido, menos F1, que está apontando para o outro sentido. Outra coisa que a gente viu também é o princípio fundamental da dinâmica, a equação, a relação matemática que a gente vai mais usar para esse conteúdo. Força resultante é massa vezes aceleração. Além disso, também a gente definiu algumas forças, importante isso. Além de saber, na hora de resolver o exercício, quais forças atuam, a gente tem que lembrar aqui, em um determinado momento, vou apresentar isso para vocês, para onde conta cada força na hora de resolver o exercício. Então, a gente tem aqui força-peso, representado pela letra P, aqui a equação para força-peso, massa vezes aceleração da gravidade, e a força-peso é sempre para baixo. Força de tração, ela aparece aqui como T maiúsculo, massa vezes aceleração também, e ela aparece quando tem um fio, um barbante, uma corda. E quando a gente tem um fio, uma corda, um barbante, é importante lembrar aqui que a força de tração se apresenta aí ao longo da corda, e nas duas extremidades da corda aqui, eu tenho forças de tração iguais. Então aqui, se eu chamasse essa força de TA e essa força de TB, TA é necessariamente igual ao TB. Força normal, representada pela letra N, força que aparece aqui fazendo 90 graus com a superfície de contato. Então só vou ter essa força se eu tiver o objeto encostando aqui em uma superfície. E a força elástica K vezes X, força elástica que aparece quando a gente tem uma mola e um elástico. Beleza? Então agora vamos resolver alguns exercícios aqui. Eu separei dois exemplos distintos, mas os passos para resolvê-los são muito parecidos. Então aqui a gente tem uma bola sobre uma mesa e alguém faz uma força vertical para cima, a bola permanece parada, e aí a pergunta é qual a força de reação da mesa sobre a bola. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de exercício é fazer o desenho com as forças. Por isso que eu preciso saber, conhecer para onde que aponta cada força e quando que cada força aponta. Nesse exercício aqui, então, representado aqui nessa ilustração, eu tenho essas forças. Ó. Força normal, que é a força de reação da mesa aqui sobre a bola. Força peso e essa força F aqui, que é alguém puxando a bola para cima. Então, por isso que eu preciso saber para onde que aponta cada força. Ó. Força normal aqui, 90 graus com a mesa, e força peso para baixo. Beleza, primeiro passo é esse, o desenho com as forças. Segundo passo, eu tenho que saber se tem aceleração. Como que a gente pode verificar isso? Quando não tem aceleração, o que vai acontecer com o corpo? Ele vai permanecer em equilíbrio aqui, não necessariamente parado, mas em equilíbrio, sem alteração de velocidade. Pode ser parado, mas pode ser com velocidade constante também. Então, um jeito de perceber se tem aceleração ou não é você notar se existe uma variação da velocidade. E essa frase aqui, ó, representa isso. Então, permanece em equilíbrio. Muito comum essa afirmação. Permanece em equilíbrio quer dizer que não tem aceleração. Então, nesse caso, não tem aceleração. Como não tem aceleração,
eu tenho que igualar as forças no bloco de interesse. O que significa isso? Como assim igualar as forças no bloco de interesse? Então vamos lá. O que eu quero no exercício? A força de reação da mesa. Quem é a força de reação da mesa? A força normal. Igualar as forças no bloco é isso daqui, ó, bem simples. Todas as forças que apontam para o lado, para uma direção, para um sentido, se igualam a todas as outras forças que apontam para o outro sentido. Então aqui eu tenho F, força normal apontando para cima e força peso apontando para baixo. Então, tudo que eu tenho para um lado é igual a tudo que eu tenho para o outro. É isso que significa igualar as forças. Beleza, está montada a equação de forças, equação de forças do bloco. É isso que eu preciso montar. Agora o resto é álgebra. Olha só, eu quero força normal. Se eu quero força normal, eu vou deixar ela em evidência. Passo o F para lá, beleza. Ó. Força normal é igual a força peso menos força F. Quem que é a força F? 2 newtons, dado no exercício já. Quem que é a força peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Substitua aqui a massa, aceleração da gravidade. A massa tem que estar em quilogramas, né? Nesse exemplo aqui, ó, em gramas, tem que passar para quilogramas. E aí eu tenho o valor da força peso, 5 newtons. Então como é que fica a minha equação? Normal é a força peso, 5 newtons, menos a força F, 2 newtons. Então minha força normal vale 3 newtons. Beleza? Tranquilo? Então aqui, desenho com as forças, vejo se tem aceleração ou não. Nesse caso não tem, como não tem, é igual às forças. Outro exemplo agora, nesse exemplo vai ter aceleração. Então eu tenho dois bloquinhos aqui livres. Esse bloquinho aqui com a massa maior, esse bloquinho com a massa menor. Se eu soltar isso, o que vai acontecer? Esse bloco tem uma massa menor, ele vai descer aqui, o bloco A vai descer, o bloco B vai subir, estão ligados por um fio. Vamos lá. Vamos tentar resolver seguindo basicamente as mesmas dicas. Item A, eu quero a aceleração. Então, a gente já sabe que tem aceleração aqui, porque o bloquinho vai descer, ele pediu a aceleração do conjunto. Então, aqui está a representação do sistema. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o desenho com as forças. Então, tem que olhar para esse desenho aqui e saber que forças que atuam. Aqui, por exemplo, não tem força normal, porque não tem contato com nenhuma superfície. Tenho força-peso e tenho força de tração. Olha aqui o desenho com as forças. Peso no bloco A, peso no bloco B, tração no bloco A, tração no bloco B. Beleza, desenho com as forças. Segundo passo, vejo se tem aceleração. Aqui eu já sei que tem aceleração. O bloquinho A vai descer, não vai ficar parado isso aqui. Vai ter uma variação de velocidade porque ele estava em repouso. Então, beleza. Já que eu sei que tem aceleração, diferente do exemplo anterior, eu vou aplicar força resultante é massa vezes aceleração. Vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica. O que é a força resultante? É a soma de todas as forças. Olha aqui, ó, PA, apontando para um lado, menos TA, mais TB, que está apontando para o mesmo sentido de PA, menos PB, igual massa vezes aceleração. Aqui, como eu tenho dois blocos, é a soma dos dois blocos, a soma da massa de cada um dos blocos. Se eu tivesse um bloco só a massa desse bloco. Se eu tivesse 3 blocos, a soma da massa dos 3 blocos. Beleza? Está montada a equação de forças. Nesse caso aqui, eu tenho uma característica aqui que vai facilitar a nossa vida. Como eu sei que TA e TB são iguais, como que eu sei disso? Força de tração no mesmo fio, cada uma numa extremidade, elas são iguais. São iguais, eu tenho menos TA e mais TB, eu posso eliminá-las aqui. O que sobra? PA e PB, está aqui. Essa é a minha equação de forças. Agora é só colocar aqui cada variável no seu lugar. Vamos ver se a gente tem tudo. Quem que vai ser PA? Massa de A vezes aceleração da gravidade. 60 newtons, a massa é 6, a aceleração da gravidade é 10. PB, da mesma forma, massa de B vezes aceleração. A massa de B é 2, a aceleração da gravidade é 10, 20 newtons. Beleza, agora é só substituir. PA menos PB, soma das massas vezes aceleração. Aceleração, minha única incógnita aqui. Então, faço a conta aqui, 60 menos 20, 40, 6 mais 2, 8. Então, a minha aceleração, passo 8 aqui dividindo, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que esse sistema
vai se movimentar, o bloco A vai descer com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Item B, quero saber a tração, o valor da tração aqui em cada um dos fios. Mesma ideia, primeiro passo, desenho com as forças. Isso já está feito no item anterior, é o mesmo desenho. Segundo passo, saber se tem aceleração ou não. Eu já sei que tem, até já calculei. Como tem aceleração, eu vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica. Só que agora eu vou olhar só para um bloco. Eu quero a tração A e B. Só que eu sei que TA vou olhar só para um dos blocos, ou A ou B. Se a gente olhar só para o bloco A, tem que olhar só para as forças que tem no bloco A. Então eu vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica como se o bloco B não existisse, que eu já fiz o desenho com as forças. Então, olha lá, força resultante, a soma de todas as forças, é massa vezes aceleração. Quem é a soma de todas as forças? Só no bloco A, PA menos TA, uma força para um lado, PA menos TA apontando no outro sentido. Igual massa vezes aceleração. Do mesmo modo, agora eu só vou substituir PA, né? Só estou repetindo aqui, mas a gente já havia calculado, 60 newtons. Minha única incógnita fica o TA, a força de tração no bloco A, massa vezes aceleração calculada no item anterior. 60 menos TA igual a 30, passo esse 60 para o outro lado, multiplico por menos 1, TA igual a 30, como TA igual a TB, TB também é igual a 30, beleza? Se eu quisesse calcular a força olhando para o bloco B, eu tinha que fazer o mesmo procedimento, só que daí no lugar da força resultante, eu ia colocar força TB menos TB igual massa do bloco B vezes a aceleração. Tem que dar o mesmo resultado, tinha que dar 30 também. Não depende de qual bloco você escolhe nesse caso, porque a tração é a mesma nos dois blocos. Beleza? Tranquilo? Então, um resumo aqui para a gente resolver exercício de dinâmica. Faz o desenho com as forças, vê se tem aceleração ou não. Quando tem aceleração, eu aplico o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é massa vezes aceleração. Quando não tem aceleração, é só igualar as forças. Beleza? Tranquilo? Espero aí que todos tenham entendido. Espero que a mensagem tenha sido recebida. Vamos lá, nos veremos em breve. Até mais, pessoal.